Salve guerreiro, professor Heitor Ferreira iniciando com você aqui mais uma aula. Vamos falar de uma temática que está muito forte no Brasil e no mundo, o racismo. Então, se você quer entender um pouquinho deste processo e das manifestações que estão ocorrendo aí desde a morte do George Floyd, tá? A morte do João Pedro, fica comigo aí que vai valer a pena. Então roda a vinheta! Pensar no seguinte, quando nós pensamos em racismo, eu tenho que entender que o racismo é um preconceito, uma discriminação e uma intolerância. Ah, legal, professor, esses elementos referem-se ao racismo, tá? Mas e o que isso significa? O racismo na América, ele é estrutural. Professor, por que nós temos esse racismo estrutural? Isso refere-se ao processo de colonização. Olha só, o processo de colonização da América em totalidade é um fator determinante para a eclosão de atos, de lapsos racistas ao longo da nossa história. Ah, legal, professor, o que isso significa? Quando eu penso neste processo de manutenção histórico racista contra os negros em especial, que é o nosso foco primordial na aula de hoje, nós vamos lembrar que dentro dos Estados Unidos da América, local onde vai destravar estes atos contra o racismo que irão se espalhar pelo mundo, nós já tivemos lá a presença da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan perseguia e matava negros nos Estados Unidos da América. Recentemente, no governo do Donald Trump, nós tivemos alguns movimentos favoráveis à Ku Klux Klan, aí um retorno deste movimento. Ainda sobre racismo, sobre etnocentrismo, sobre intolerância, nós podemos citar a morte maciça de judeus no Holocausto nazista realizado por Hitler lá na Alemanha, década de 30 e 40. Aí a gente começa a observar uma série de elementos que transcendem a América e vão para a escala de mundo. Atos de racismo no futebol, na Europa, no Brasil, em várias partes do mundo. Tá, beleza, professor. Agora vamos para a parte de cima. Aqui, nesta parte de cima em especial, é onde eu tenho o grande estopim. O grande estopim de 2020 para as manifestações contra o racismo. Professor, beleza. Você colocou aqui o caso do João Pedro. João Pedro morto no Rio de Janeiro, um tiro pelas costas dentro de casa. Um menino jovem, tá, beleza. Ganhou grandes movimentos, mas centenas de milhares de pessoas pobres, negras e também brancas, mas a grande parte negras, morrem de forma cotidiana no Brasil ao longo de um ano, de uma semana, de um mês, até mesmo de um dia. Mas o grande evento que destravou aí uma insatisfação foi a morte do George Floyd. Tá? Nós vimos essa morte acontecer na segunda-feira passada. Tá? Depois disso, os Estados Unidos começaram a sofrer muito, tá? Ali na região centro-oeste da América do Norte, aonde vai ser realizado esta morte por um policial branco por asfixia, tá? Ah, beleza, professor. A morte do Floyd torna-se um ícone para a luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a tolerância? Sim, vai ser um estopim para uma série de mobilizações antifascistas. Aí eu tenho que lembrar que na América do Norte o processo colonizador, tá, já tinha diferenças entre sul e norte, As práticas de segregação racial, étnica, socioespacial acontecem lá. Dentro do Minnesota, onde ocorre essa morte do Floyd,
Nós já tivemos vários atos, é o quarto pior estado norte-americano para se viver negros, tem grandes índices de violência. Há anos aí nós temos mortes constantes de negros por violência policial na América do Norte. Tudo isso faz com que emerja um grande motim. Tá, legal, professor. E o que vai acontecer? As mobilizações antifascistas. Professor, aonde que elas começaram a ganhar forma? Ó, nas redes sociais. Mas ficaram nas redes sociais? Não. Nós estamos observando protestos e protestos violentos, quebra-quebra, saques, enfrentamento da polícia contra a população. O presidente Donald Trump já avisou, está convocando a Guarda Nacional e que está querendo usar armas de fogo para conter as manifestações. Então a onda de protesto norte-americano ganha forte projeção e se esparrama por todo o país. Aí nós temos protestos no Brasil, domingo, em frente ao MASP em São Paulo. Os 4 grandes clubes de São Paulo tiveram ali uma união entre as torcidas organizadas, que historicamente são rivais, para lutar contra o racismo, contra o preconceito. Teve enfrentamento, manifestos pró e contra grupos fascistas, tudo acontecendo. Surge uma gama de movimentos intelectuais que são retornados. Nunca vi tantas frases como da Angela Davis circulando, o pessoal falando muito de Malcolm X. Aí o pessoal vai no calor, aí fala de Luther King, mas Luther King era pacifista, Luther King não era adepto destas manifestações mais fortes, mais violentas. Malcolm X sim. E aí a gente começa a ver uma gama intelectual crescendo. As críticas ao governo, à população, a população que está alheia, que não se manifesta, tudo isso vem crescendo. Mas aí nós temos aqui um enredo, um panorama muito interessante, que é estrutural e é histórico, vem acontecendo há muitos e muitos anos. Beleza, professor. E aí nós vamos fechar nossa aula falando o quê? De um conceito simples de etnocentrismo. Todo o preconceito enraizado na população que está fazendo eclodir estes movimentos, que eu particularmente acho lindo, ver a população se unindo em prol de algo maior, que é tentar amenizar os atos de racismo, de etnocentrismo, de xenofobia, de intolerância. Isso pode ser para negros, para índios,